Saiu no Diário Oficial a exoneração do diretor do Ministério da Saúde suspeito de pedir propina de $1 para cada dose de vacina negociada com uma empresa privada. A informação foi revelada por um executivo da empresa que tentava vender doses da AstraZeneca. Vamos para Brasília. Juliana Morrone, bom dia para você. É mais um caso aí para ser investigado pela CPI da Covid, que inclusive agora vai querer ouvir os dois envolvidos nessa história. Sim, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Senadores da CPI já dão como certa a convocação do representante da empresa que ofereceu vacinas AstraZeneca, Luiz Paulo Dominguete, e de Roberto Dias, que até ontem à noite era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Senadores querem entender a denúncia de propina para a compra de vacinas da AstraZeneca. A notícia foi revelada primeiro pelo blog do jornalista Otávio Guedes no G1. De que a CPI começou a investigar uma negociação paralela para a compra da vacina AstraZeneca, que teria sido oferecida pela empresa Davat Medical Supply. A desconfiança dos senadores partiu de uma declaração do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que prestou depoimento na CPI na sexta-feira passada. O Ministério estava sem vacina e um colega de trabalho, Rodrigo, servidor, me disse que tinha um rapaz que vendia vacina e que esse rapaz disse que alguns gestores estavam pedindo propina. E segundo o jornal Folha de São Paulo, o representante da empresa Davat, Luiz Paulo Dominguete Pereira, disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar no dia 25 de fevereiro. O encontro teria sido nesse restaurante num shopping no centro de Brasília. Dominguete declarou à Folha: o caminho do que aconteceu nesses bastidores com Roberto Dias foi uma coisa muito tenebrosa, muito asquerosa. Eu falei que nós tínhamos a vacina, que a empresa era uma empresa forte, a Davat. Aí ele me disse que não avançava dentro do Ministério se a gente não compusesse com um grupo, que existe um grupo que só trabalhava dentro do Ministério. Se a gente conseguisse algo a mais, tinha que majorar o valor da vacina, que a vacina teria que ter um valor diferente do que a proposta que a gente estava propondo. Dominguete disse que falou para o diretor do Ministério da Saúde que não tinha como. Não fazia mesmo porque a vacina vinha lá de fora e que eles não faziam, não operavam daquela forma. E o diretor Roberto Ferreira Dias teria dito: pensa direitinho, se você quiser vender vacina no Ministério, tem que ser dessa forma. Segundo a reportagem, a forma sugerida pelo diretor de logística do Ministério da Saúde foi acrescentar $1. Segundo ele, $1 por dose. A oferta inicial da empresa era que cada dose saísse por $3,50, cerca de R$17. O diretor da Davat disse ter recusado a proposta. No dia seguinte, foi recebido no Ministério, mas já não havia o mesmo entusiasmo do diretor de logística para fechar o negócio. Dominguete disse: aí eu cheguei no Ministério para encontrar com ele me pediu as documentações. Eu disse que teriam que colocar uma proposta de compra do Ministério para enviar as documentações, as certificações da vacina, mas que algumas documentações eu conseguiria adiantar. Aí ele me disse: fica numa sala ali. Ele falou que tinha uma reunião. Disso eu recebi uma ligação perguntando se ia ter o acerto. Aí eu falei que não tinha como. Isso dentro do Ministério. Aí me chamaram, disseram que ia entrar em contato com a Davat para tentar fazer a vacina e depois nunca mais. Aí depois nós tentamos por outras vias. Tentamos conversar com o então secretário executivo Elcio Franco. Explicamos para ele a situação também. Não adiantou nada. Ninguém queria vacina. Senadores da CPI tiveram acesso a documentos com a oferta da empresa Davat ao Ministério da Saúde, de 400 milhões de doses da Oxford AstraZeneca, a $3,50. Também receberam a cópia de um e-mail no dia 26 de fevereiro desse ano do Departamento de Logística, chefiado por Roberto Ferreira Dias. A mensagem diz: este ministério manifesta total interesse na aquisição das vacinas, desde que atendidos todos os requisitos exigidos, e pediu o agendamento de uma reunião às 15 horas no Ministério. A agenda de Roberto Dias não aparece no site do Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde decidiu exonerar Roberto Ferreira Dias do cargo de diretor de logística, que ele ocupava desde 8 de janeiro de 2019. E a CPI quer votar ainda hoje a convocação dele e de outros envolvidos na suspeita e quer também ter acesso às imagens do shopping e do restaurante onde o encontro teria acontecido. No ano passado, Roberto Ferreira Dias chegou a ser indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar uma diretoria da Anvisa. Depois, o nome dele foi citado num contrato suspeito de irregularidades e a indicação foi retirada. Mas Roberto Dias foi mantido na saúde. Para os senadores da CPI, a nova denúncia é grave e precisa ser aprofundada. E esse servidor, ele realmente vai ter que explicar muitas coisas a partir também dessa matéria que saiu aqui, que é uma coisa que traz à tona, quer dizer, pedindo $1 por vacina. Né? $1 por vacina. Quando você fala $1 por vacina, não é nada. Não, mas o Brasil está comprando 100 milhões de doses, 200 milhões de doses. Isso dá R$1 bilhão. Então, não são números pequenos, são números realmente que assustam a qualquer brasileiro. Nós temos elementos para acreditar que a história não se restringe a esse servidor, não se restringe a ele. Nós temos elementos a acreditar que existia um enorme esquema de corrupção instaurado no âmbito do Ministério da Saúde. É o que indica o caso da Precisa, é o que indica o caso da Davat e é o rumo das investigações que pretendemos aprofundar. Já apresentamos requerimento para a convocação do representante da empresa Davat, que alega ter sofrido uma tentativa de extorsão, um pedido de propina para fazer a venda de vacinas contra a Covid para o governo do Brasil. E, da mesma forma, apresentamos o pedido de convocação para a sessão secreta do deputado federal Luiz Miranda, que afirma ter recebido uma proposta de pagamento de propina para que ficasse calado logo depois das denúncias que fez ao presidente Bolsonaro. O diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, disse que a denúncia seria uma retaliação porque o diretor da Davat não conseguiu comprovar qualquer vínculo com a AstraZeneca. A AstraZeneca declarou que todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais, como o consórcio COVAX Facility, não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado e que não tem negócios intermediados pela empresa Davat Medical Supply. A Davat afirmou que não tem nenhuma associação com a AstraZeneca e nunca representou a empresa e que, apesar de não distribuir vacinas, clientes pedem ajuda para localizar o produto e que, no início do ano, um dos representantes da empresa no Brasil pediu ajuda nesse sentido. A Davat afirma que fez contato com um vendedor particular que teria vacinas disponíveis e fez a proposta ao governo federal do Brasil para essa alocação, mas que nunca recebeu resposta e o assunto nunca avançou para um contrato. Nós não conseguimos contato com o representante da Davat, Luiz Paulo Dominguete Pereira, que fez as acusações ali no jornal Folha de São Paulo. São muitas as denúncias, Ana. Tem o caso da propina, no caso da AstraZeneca, tem a vacina atacada, Coronavac, tem a vacina esnobada, o caso da Pfizer, os vários e-mails, e tem também o rolo da vacina, o chamado rolo da vacina, as denúncias em relação à Covaxin, né? Exatamente, Juliana. Lembrou bem. E falando desse caso da vacina indiana, Covaxin, há um pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro por prevaricação, mas agora a Procuradoria-Geral da República diz que só vai se pronunciar sobre esse pedido depois do fim da CPI da Covid. Pois é, quem assina essa decisão é o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. A Procuradoria-Geral da República entende que o Ministério Público não deve abrir a investigação contra o presidente Bolsonaro enquanto a CPI estiver funcionando. A Procuradoria-Geral da República defende que o Supremo Tribunal Federal não decida agora sobre o que fazer com a notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro, encaminhada ao tribunal na segunda-feira pelos senadores Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato, da Rede, e Jorge Cajuru, do Podemos. Os senadores pediram a abertura de uma investigação para apurar se o presidente cometeu crime de prevaricação, porque teria sido informado sobre as suspeitas de irregularidades no contrato para a compra da vacina Covaxin, mas não teria tomado as providências necessárias para que as denúncias fossem investigadas.
O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, se manifestou ontem a pedido da ministra Rosa Weber, relatora do caso. Ele defendeu que o Supremo aguarde o fim da CPI da Covid para avaliar se determina a abertura de investigação. E argumentou: se o Poder Legislativo está a investigar com excelência comportamentos aparentemente ilícitos, com todas as competências necessárias, qual seria o motivo para que no Supremo se abra uma investigação concorrente e sem igual agilidade? O vice-procurador diz ainda que a CPI tem poderes amplos para investigar e que não seria o caso de inverter as etapas previstas na Constituição. Segundo ele, o devido processo constitucional prevê, quanto às investigações parlamentares, que suas conclusões sejam encaminhadas oportunamente ao Ministério Público, a fim de que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Para o Ministério Público, saltar direto de uma notícia-crime para a abertura de uma ação penal seria algo fora do comum. Ao defender que o Supremo aguarde as conclusões da CPI, o vice-procurador-geral também destacou que já há uma investigação em andamento sobre a compra da Covaxin na Procuradoria da República no Distrito Federal. Em entrevista à Globo News, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, comentou a decisão da Procuradoria-Geral da República. Vai chegar um momento em que tenho certeza que a PGR terá que se manifestar. Então, se está aguardando as investigações, aguardar o fim da CPI ou coisa parecida, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, mostrando para a população brasileira que o governo que prega a transparência, a honestidade, não é bem assim do jeito que eles estão falando. A procuradora Luciana Loureiro, responsável pela investigação sobre a compra da Covaxin na Procuradoria da República no Distrito Federal, viu indícios de crime e enviou o caso para a área de combate ao crime e à improbidade administrativa do Ministério Público Federal. Ela chegou a sugerir ao Ministério da Saúde em abril a rescisão do contrato com a empresa Bharat Biotech, representada pela empresa Precisa Medicamentos. A procuradora já ouviu o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que denunciou as supostas irregularidades. Ana Paula. Agora, depois dessa forte repercussão, o governo ontem, o Ministério da Saúde, anunciou a suspensão do contrato de compra da Covaxin e deu ainda uma nova versão sobre essa denúncia feita ao presidente Bolsonaro. Mais uma versão, né, Juliana? Exatamente, Ana. O governo já apresentou 3 versões diferentes para o caso. Na última, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que estava de saída do ministério, teria pedido ao secretário executivo, Élcio Franco, para apurar as irregularidades. A decisão de suspensão do contrato da compra da Covaxin veio mais de 3 meses depois disso e tenta blindar o presidente Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que decidiu suspender o contrato depois de uma recomendação da Controladoria Geral da União. Ele ressaltou que numa primeira avaliação não foram encontradas irregularidades, mas que o governo quer aprofundar a análise e que só depois vai decidir se encerra ou não o contrato. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, disse que uma equipe reforçada está fazendo um pente fino no contrato da Covaxin e que os trabalhos devem ser concluídos em até 10 dias. As suspeitas de corrupção na compra da Covaxin voltaram a ser o centro das discussões ontem na CPI. E o governo apresentou a 3ª versão sobre o caso. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, falou que o general Eduardo Pazuello foi avisado no dia 22 de março pelo presidente Bolsonaro e que o então ministro repassou o caso para quem era secretário executivo do ministério na época, Élcio Franco. No dia seguinte, dia 23, Pazuello foi exonerado e Queiroga assumiu o ministério. Élcio Franco ficou no Ministério da Saúde até o dia 26 de março. Mas até agora, o governo não apresentou nenhum relatório sobre a investigação que ele teria feito.
São muitas as versões, emendas e remendos. Na primeira versão, na semana passada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, disse que a denúncia se baseava em um documento falso e que o governo iria investigar o servidor. Mas o documento é verdadeiro, está nos registros oficiais do Ministério da Saúde. Aí, na segunda versão, o governo afirmou que o documento estava errado e que já tinha sido corrigido e substituído num processo corriqueiro. Mas a correção só foi feita depois da recusa do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, em assinar a autorização do pagamento. Nesse momento, o governo também disse que o presidente Bolsonaro repassou as suspeitas para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E aí não citou mais ninguém. Agora tem esse caso do Elcio Franco, que foi citado, Ana Paula. Divulgou um comunicado afirmando que as negociações com o Ministério da Saúde brasileiro seguem os padrões da indústria farmacêutica e que é de praxe receber o pagamento antes de enviar as vacinas para o contratante. A empresa diz também que ainda não recebeu nenhum pagamento nem enviou vacinas para o Brasil.